Daí, pessoal, mais uma resolução. Na realidade, nesse vídeo aqui eu vou resolver essa questão com 3 formatos resolutivos. Então, já vou avisando que vai ficar aí um vídeo um pouco extenso, né? Mas que eu acredito que tenha um aproveitamento didático bastante interessante aí dentro dos teus estudos, tá? Então diz assim: no triângulo representado na figura abaixo, AB e AC têm a mesma medida e a altura relativa ao lado BC é igual a 2/3 da medida de BC. Com base nesses dados, o cosseno do ângulo CAB é. Bom, então ele quer o cosseno do ângulo CAB. Observa que a letra que está no meio aqui do ângulo é o A. Então ele quer, na realidade, o cosseno do ângulo A. Então ele está querendo o cosseno deste ângulo aqui, ó. Ele quer saber o cosseno deste ângulo A. Ok. E diz que a altura relativa ao lado BC é 2/3 de BC. Então já vou escrever isso também. Vou marcar aqui, ó, a altura de BC. Deixa eu fazer aqui a altura. Aqui, ó. Aqui está a altura em relação ao lado BC. E diz que essa altura, então, é 2/3 de BC. Como eu dividi esse BC aqui, ó, em 2 segmentos, eu vou chamar isso aqui de X. Vou chamar isso aqui de X. E aí BC vai valer, então, ó, o BC aqui, ele vai valer 2x. Ok. Bom, nesse meu primeiro formato resolutivo, o que eu vou utilizar? Eu vou dividir esse ângulo CAB, do qual eu quero o cosseno, em 2 ângulos iguais. Nessa linha de altura, na realidade, é um segmento pertencente à reta bissetriz desse ângulo, ou seja, divide esse ângulo em 2 ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui eu vou chamar de θ, assim como esse outro ângulo aqui, ó, é a outra metade, também é θ. Aqui eu tenho um ângulo reto. E aí eu vou pensar que o cosseno do ângulo CAB, e aí CAB eu posso chamá-lo de ângulo alfa. Então, eu posso também estabelecer que o cosseno do ângulo alfa, ele equivale ao cosseno de 2 vezes o θ. Então, o cosseno de 2θ, pela fórmula do cosseno do arco duplo, é o mesmo que cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Então, isso é a expressão que define o arco duplo ou o cosseno do arco duplo. Então, logicamente, eu preciso saber quem é o cosseno de θ e quem é o seno de θ, para descobrir o cosseno de 2θ. Bom, então agora eu vou à luta, né? Vou descobrir isso. Vou começar, então, com a tentativa de descobrir o cosseno, tá aqui, ó, descobrir o cosseno de θ. Bom, o cosseno de θ, para isso, eu vou pensar nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo retângulo. E aí o cosseno de θ, lembrando que cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Vou colocar para ti aqui, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno de θ vai ser igual cateto adjacente a θ é o H. Aqui está o ângulo, ó, adjacente a θ é o H. Então, isso aqui é H, a altura, sobre a hipotenusa. A hipotenusa eu não tenho. Então, eu vou chamar essa hipotenusa aqui de Y. Então, H sobre Y. Mas essa hipotenusa, eu posso escrevê-la, esse Y, eu posso escrever em função do H e do X. Por quê? Porque nesse triângulo retângulo aqui, eu posso
por aqui nessa parte, naquele triângulo retângulo, eu posso dizer que y ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a x ao quadrado, que é um cateto, mais o outro cateto, que é o h ao quadrado. Então eu consigo concluir que o y é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais h ao quadrado. Então esse é o y. Então o cosseno de θ está resultando isso. H divide pela hipotenusa, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais h ao quadrado. Ok. E aí eu preciso também do seno, né? Do seno de θ. Seno de θ, para substituir aqui, ó. Seno de θ é igual à relação entre o cateto oposto com a hipotenusa. Então, seno de θ é igual. Cateto oposto a θ é x. Cateto oposto aqui, ó, cateto oposto a θ é x. Sobre a hipotenusa, bom, a hipotenusa já fizemos, né? É o y, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais h ao quadrado. Então está aí o valor do seno de θ. E aí, aplicando na fórmula, cosseno de 2θ, que na realidade é o cosseno do alfa, né, o cosseno do ângulo que eu quero, cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ. Então será h dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais h ao quadrado, isso elevado ao quadrado, né, porque é o cosseno ao quadrado. Então esse quadrado aqui, ó, é esse aqui, menos seno ao quadrado. O seno está aqui, ó. Então eu tenho x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais h ao quadrado. Isso elevado ao quadrado. Bom, aí resolvendo isso, eu tenho que aqui h elevado ao quadrado resulta h ao quadrado, ok? Sobre, aí raiz quadrada aqui, ó, raiz quadrada elevado ao quadrado, vai cancelar a raiz com potência, vai sobrar para mim no denominador x ao quadrado mais h ao quadrado. Aí menos esse x aqui, ó, elevado ao quadrado, resulta x ao quadrado. E de novo, a raiz quadrada aqui, ó, elevado ao quadrado, vai cancelar a raiz com potência, vai me sobrar no denominador, mais uma vez, x ao quadrado mais h ao quadrado. E isso, então, vai resultar, conserva o denominador, né? X ao quadrado mais h ao quadrado, x ao quadrado mais h ao quadrado. Então está aqui o denominador, x ao quadrado mais h ao quadrado. E aqui em cima, h ao quadrado menos x ao quadrado.
Então está aí o valor do cosseno de 2α. Mas eu preciso estabelecer a relação entre h e x. Aqui pro rascunho. E aí o que ele me disse? Ele me disse que a altura é 2/3 da medida BC. Nota que isso eu não usei até agora no exercício, né? Essa informação, que a altura, que é o h, ela é igual a 2/3 de BC. Então eu vou escrever isso aqui, ó, que a altura h é igual a 2/3 de BC, ou seja, 2/3 vezes BC. Então a altura h é igual a 2/3 vezes o BC. O que é o BC? BC é tudo isso, que eu chamei de 2x. 2/3 vezes 2x. E aí então o h está resultando 2 vezes 2, 4. 4x. 3 vezes 1, 3. 4x sobre 3. Então aqui está a minha relação entre h e x. E aí então, no lugar do h, eu vou substituir por 4x sobre 3, que eu acho que fica adequado aqui, ó. Já está isolado o h. Vou fazer isso. Então eu tenho que fazer separação aqui, que o cosseno de 2θ, que é o que eu estou querendo, corresponde aqui, ó, h ao quadrado. O h é 4x sobre 3. 4x sobre 3 ao quadrado. Então isso aqui, ó, é o h ao quadrado, menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais h ao quadrado. Aí o h está aqui, ó, 4x sobre 3. 4x sobre 3 ao quadrado. E aí eu tenho que o cosseno de 2θ é igual. 4x ao quadrado vai dar 16x ao quadrado sobre 9 menos x ao quadrado. Isso tudo dividido por x ao quadrado mais 16x ao quadrado sobre 9. Cosseno de 2θ. É o meu objetivo, né? Que é o cosseno aqui, ó, do ângulo CAB. Cosseno de 2θ igual 16x ao quadrado menos x ao quadrado. Isso aqui, ó, esse x ao quadrado aqui como se fosse 9 sobre 9, né? Como se estivesse aqui, ó, 9x ao quadrado sobre 9, porque 9 sobre 9 cancela da x ao quadrado. E aí então, pensando assim, que é o mesmo que fazer a redução usando o mínimo múltiplo comum, eu tenho aí para o numerador 16 menos 9, 7. Então eu tenho 7x ao quadrado sobre 9. Divide por, aqui eu tenho também, né? Posso pensar aqui que é 9x ao quadrado sobre 9. Aí cancela da x ao quadrado. Então eu tenho mesmo denominador, 9 mais 16, 25. Está resultando em cima aqui 25 x ao quadrado sobre 9. E aí o cosseno de 2θ é igual, conserva a primeira, 7x ao quadrado sobre 9, multiplica pela segunda invertida, 9 sobre
25x ao quadrado. Aí cancela aqui, ó, x ao quadrado com x ao quadrado. Cancela também 9 com 9. E aí resulta que o cosseno de 2θ é igual a 7 vezes 1, 7. 1 vezes 25, 25. Eu tenho então que o cosseno é 7/25 avos, alternativa A. Ok? Então isso aí é um tipo de resolução em que foi utilizado o cosseno do arco duplo. Então eu queria o cosseno de todo o ângulo lá em cima. Eu dividi esse ângulo em 2. Calculei o seno. Na verdade, eu calculei aqui primeiro o cosseno. Depois calculei o seno. E substituí na fórmula. Está aqui o cosseno e está aqui o seno. E aí fui fazendo o andamento resolutivo. Depois eu fiz a substituição aqui, ó, da relação dada no exercício H2/3 de BC. Ok? Então está aí um tipo de resolução. Eu vou para uma outra lâmina estabelecer a segunda resolução dessa mesma questão, segundo viés resolutivo. Então está aí a mesma questão. E agora eu vou seguir na mesma levada aqui, ó. Eu vou dividir aqui. Vou fazer aqui o H. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o raio. Ok, então aqui o H, a altura. Lembra que eu chamei esse pedaço aqui de x, esse pedaço aqui de x, chamei isso aqui de y, isso aqui de y. Então eu vou usar a mesma nomenclatura da resolução anterior, né? Lembrando que BC aqui, ó, é igual a 2x. E nesta resolução eu vou utilizar a lei dos cossenos. Então eu quero o cosseno desse ângulo aqui. Então, pela lei dos cossenos, eu isolo o lado oposto ao ângulo que eu tenho como referência, que é esse ângulo A. Então, eu vou isolar esse lado oposto aqui ao quadrado. Então, eu tenho 2x ao quadrado. Isso é igual ao quadrado dos outros dois lados, é a soma dos quadrados dos outros dois lados, ó, vai parecer um Pitágoras, né? Esse aqui é o quadrado, igual à soma dos quadrados dos outros dois, y ao quadrado mais y ao quadrado. E aí menos duas vezes o produto deles, 2 vezes y vezes y, e vezes o cosseno do ângulo, que é o que eu estou querendo, que eu vou chamar aqui de cosseno de alfa. Vou chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo alfa. E aí vou dar encaminhamento. 2x elevado ao quadrado, isso dá 4x ao quadrado. Igual aqui y ao quadrado mais y ao quadrado, 2y ao quadrado. Menos 2 vezes y aqui, 2y ao quadrado. Vezes o cosseno de alfa, que é o que eu estou querendo. Bom, o que não pode fazer é cancelar, tá? Aqui, ó, 2y ao quadrado com menos 2y ao quadrado, não dá para fazer isso. Até porque eu tenho um produto aqui, ó, então não dá para cancelar. Mas eu quero isolar esse cosseno aqui, ó. É isso o meu objetivo. Então eu vou passar esse 2y para cá. Na falsa passagem, né? 4x ao quadrado menos 2y ao quadrado é igual a menos 2y ao quadrado vezes cosseno de alfa. E aí, para isolar então o cosseno de alfa, vou fazer de novo uma falsa passagem. Esse menos 2y ao quadrado que vai ficar dividindo. Então eu tenho que o cosseno de alfa vai ficar igual em cima
que eu já tenho ali 4x ao quadrado menos 2y ao quadrado, e aí divide por esse aqui, né? Divide por menos 2y ao quadrado. Então tá aí o valor do cosseno. Bom, aí eu preciso fazer uma substituição, né? Porque eu tenho duas variáveis aqui, ó, x e tenho y. Então eu tenho que fazer a relação entre x e y. Bom, então eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, de novo, ó, e vou relacionar y ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a h ao quadrado mais x ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Aí eu sei que o h é 4x sobre 3. Isso eu vi lá na outra lâmina, mas eu vou mostrar para ti novamente aqui, ó. Eu sei que a altura equivale a 2/3 de BC. 2/3 de BC. E BC aqui é 2x. Então é 2/3 vezes 2x. Então a altura aqui é igual a 2 vezes 2, 4. 4x sobre 3. Então isso é o h. Então vou fazer isso, ó. O y ao quadrado aqui está resultando 4x sobre 3 ao quadrado, né? H ao quadrado mais x ao quadrado. Y ao quadrado igual 16 x ao quadrado sobre 9 mais x ao quadrado. Aí eu posso fazer mínimo múltiplo comum aqui, né? Ou pensar naquela situação, né? Boto um 9 aqui, ó, e boto um 9 aqui, porque 9 sobre 9 corta, vai dar o mesmo x ao quadrado. Então eu tenho aqui 9x ao quadrado sobre 9. Então o y ao quadrado está resultando denominador comum 9. 16x ao quadrado mais 9x ao quadrado, 25 x ao quadrado. Ó, ficou bom. Eu não preciso nem tirar a raiz. Por quê? Porque eu observo aqui, ó, que eu tenho y ao quadrado e aqui eu tenho y ao quadrado. Então eu vou substituir isso por isso. 25x ao quadrado sobre 9. Então, fazendo a substituição, olha só, o cosseno de alfa vai ficar igual a 4x ao quadrado menos 2 vezes x ao quadrado, y ao quadrado é tudo isso, ó. Então é 25 x ao quadrado sobre 9 divididos por menos 2y ao quadrado, menos 2 vezes 25 x ao quadrado sobre 9. Cosseno de alfa está dando 4x ao quadrado, menos 2 vezes 25 dá menos 50, menos 50 x ao quadrado sobre 9. Isso divide menos 2 vezes 25, menos 50 x ao quadrado sobre 9. E aí, indo adiante,
4x. Eu poderia ter colocado em evidência, não fiz, então vamos fazer assim mesmo, ó. Vou fazer MMC aqui, nisso aqui, ó. Vou fazer separado aqui, ó. 4x ao quadrado menos 50x ao quadrado sobre 9. Mínimo múltiplo comum é 9. 9 divide por 1, 9. 9 vezes 4, 36. 36x ao quadrado. 9 por 9 dá 1. 1 vezes 50, 50. Então, menos 50x ao quadrado. E isso vai resultar 36 menos 50, menos 14. Menos 14x ao quadrado sobre 9. Então agora eu vou seguir aqui a resolução. Cosseno de alfa igual. Em cima resultou menos 14x ao quadrado sobre 9. Que é isso aqui, ó. Isso aqui eu resolvi aqui, ó. Deu menos 14x ao quadrado sobre 9. E embaixo continua menos 50x ao quadrado sobre 9. Divisão de frações, já podia cortar aqui, ó, esses 9, podia cortar x ao quadrado com x ao quadrado, sobra 14 sobre 50. Mas eu vou fazer devagar. Vou conservar a primeira, menos 14x ao quadrado sobre 9. Vou multiplicar pela segunda invertida. Menos 9 em cima, 50x ao quadrado. Aí sim as simplificações. Cancela 9 com 9, x ao quadrado com x ao quadrado. E aí eu tenho, finalizando, que o cosseno de alfa, que é o que eu quero, menos vezes menos dá mais. 14 vezes 1 dá 14. Divide por 1 vezes 50, 50. 14 para 50. Simplifico por 2. Isso resulta 7/25. Alternativa A se confirmando. Então aqui teve um outro viés resolutivo com a utilização da lei dos cossenos. E eu vou te mostrar uma terceira resolução, que ela é bem prática, né? Fazendo uma resolução por atribuição de valores. É uma resolução bem interessante, que vai aí então fazer o fechamento desse vídeo. Então vou abrir a lâmina aqui, ó, de novo. Aí eu vou representar mais uma vez aqui. Deixa eu aqui afinar esse. Ok. Eu vou marcar aqui, ó, a altura, que eu vou chamar de H, como antes. Aqui eu chamei de X, como nos outros. Aqui eu também chamei de X. Aqui eu chamei de Y. E o ângulo que eu quero, ou o cosseno do ângulo que eu quero, é esse aqui. Bom, o que ele me diz nesse exercício? Ele me diz que a altura é igual a 2/3 do lado BC. Ou seja, a altura é igual a 2/3 vezes BC. BC, que para mim, no meu desenho, equivale a 2x. Bom, mas aí o que eu vou pensar? Ó? Eu vou atribuir um valor para BC. Então eu vou inventar um valor para BC aqui, ó. Só que tem que ser um valor que seja interessante para o exercício, né? Que facilite a resolução. Então, como eu sei que eu vou multiplicar esse BC por 2 e vou dividir por 3, se eu estou dividindo por 3, é interessante que esse BC seja o número divisível por 3, para ficar exato.
E aí o H vai ser um valor exato. Então eu vou inventar para o BC o valor 12. Então eu estou estipulando aqui 12, podia ser 9, podia ser 15, podia ser 18. Múltiplo de 3 é interessante, podia ser até o próprio 3. Eu vou fazer isso, vou fazer com o próprio 3. O valor melhor aqui eu tenho a impressão que seria fazer o 12, né? Mas eu vou fazer com 3, tá? Então, se eu usar aqui, ó, BC igual a 3, então eu estou chutando, o 3 não é muito legal. Olha só, eu vou mudar. Por que o 3 não é legal? Até foi bom que tenha acontecido isso, né? Assim eu consigo te mostrar conjecturas do exercício. Se eu faço BC igual a 3, ó, tudo isso é 3. Se eu precisar do x mais adiante, esse x vai ser quebrado, vai ser 1,5. Então isso não facilita muito o meu exercício. Então, em vez de chamar esse BC de 3, eu vou chamar esse BC de 6. Porque aí o x aqui, cada um deles, vai valer 3. Aí vai ter um valor inteiro para x. Então, se eu precisar do x, eu não sei se eu vou precisar ou não, mas se eu precisar, eu tenho um valor inteiro para x. Ok. E aí o h, então, vai ficar 2/3 vezes 6. Faz aqui a simplificação. 6 por 3 dá 2. E o h, agora ele é numérico. Ó. O h deu 2 vezes 2, 4. Então eu tenho, por essas conjecturas, que o BC ficou igual a 6. Isso foi uma atribuição que eu fiz. O H ficou, dado o BC igual a 6, ficou igual a 4. E se eu precisar do X aí, ó, o X vale metade, né, do BC. X vale metade do 6, que é 3, caso eu precise, né? Então aqui eu tenho o H igual a 4. Aqui ficou X igual a 3. Ó, ficou bom isso, né? Porque é 3, 4. Ó, o Y eu já sei que ele é 5. No triângulo aqui, ó, 3, 4, 5. Então foi uma boa escolha, né? Ter escolhido aqui BC igual a 6. Foi uma boa escolha, já facilitou o meu cálculo do Y, não precisei fazer Pitágoras. E agora então eu vou fazer das duas formas que dos vídeos anteriores. Se eu fizer aqui primeiro por arco duplo, vou me dar o luxo de fazer duas vezes. Então, cosseno de 2θ. Lembra, né, que eu havia chamado isso aqui de θ, isso aqui de θ. Então, cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Olha que legal que vai acontecer aqui. Então, o cosseno de 2θ, que é o que eu estou querendo, é igual a cosseno de θ ao quadrado. Então, vou fazer separado aqui, ó. Cosseno de θ. Lembrando que cosseno é cateto adjacente divide pela hipotenusa. Cateto adjacente a θ é o 4. E a hipotenusa é o y, que é 5. 4/5. 4/5 ao quadrado. Menos seno ao quadrado. Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto a θ é o 3. E a hipotenusa é o y, que é 5. 3/5. 3/5 ao quadrado. Muito legal. Olha só. 4 ao quadrado, 16. Sobre 5 ao quadrado, 25. Menos 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. E aí fechou, né? 16 menos 9, 7. 7. 25 avos. Então isso aí é o cosseno de 2θ, que era a proposta do exercício, alternativa A. Se eu tivesse escolhido a lei dos cossenos, para fazer com esses valores atribuídos, a lei dos cossenos diz que o lado oposto isolado, né? Então lembra que cada x é 3, então o lado oposto vai ser 6. Então 6 ao quadrado
seria tudo isso aqui, ó, lado oposto ao quadrado. 6 ao quadrado é igual, isso aqui ao quadrado, e esse aqui, y, igual a 5 também ao quadrado. Então vai me dar aqui 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes o produto deles, 2 vezes 5 vezes 5, e vezes o cosseno do ângulo que eu estou querendo. 6 ao quadrado, 36, igual 5 ao quadrado, 25, mais 5 ao quadrado, 25, menos 2 vezes 5, 10, vezes 5, 50, vezes o cosseno, que é o que eu estou querendo. 36, vou jogar para cá já, ó, 36 menos 25, vou fazer devagar, 36 menos 25, ah não, aqui eu já vou fazer o seguinte, ó, 25, 25 que dá 50, né? Então 36 menos 50, isso é igual a menos 50 vezes o cosseno. 36 menos 50 dá menos 14. E já aproveito e passo esse menos 50 aqui dividindo na falsa passagem. Isso é igual ao cosseno. Menos com menos dá mais. E aí eu finalizo. Cosseno do ângulo é igual a 14 divide por 50. Simplifico por 2. E mais uma vez, 7/25, alternativa A. Então tá aí uma resolução, né, de uma mesma questão, feita de várias formas, com vários enfoques resolutivos, que serve muito bem aí para uma revisão, né, para aparar algumas arestas que podem existir em termos desses raciocínios trigonométricos. Eu espero então que esse vídeo, embora tenha ficado um pouco longo, eu espero que ele venha te ajudar, venha contribuir nos teus estudos, ok? Fica meu forte abraço, obrigado pela visita e até a próxima.